Os negros fundaram a base da culinária tipicamente brasileira. Durante 3 séculos, toda a comida da sociedade brasileira passou por mãos negras. Escravos, mulheres e homens menos aptos ao trabalho ao campo comandavam as cozinhas coloniais, inventando pratos, adicionando novos temperos e adaptando ingredientes indígenas e africanos ao paladar do senhor português. Nos séculos de escravidão, a cozinha era o espaço de uma convivência mais harmoniosa, dentro da estrutura profundamente opressora do regime vigente. Por uma necessidade de ter com quem conversar, as mulheres brancas da casa iam para a cozinha. Essa pseudo-liberdade do negro fora do campo, aliada aos momentos do ócio que o trabalho de casa propiciava, foi responsável pelo surgimento de pratos complexos. As horas vagas e a quantidade de pessoas para servir permitiram que os doces, principalmente, demorassem uma tarde inteira, por exemplo, para ser feitos. Este cenário, aliado à monocultura da cana, propiciou uma doceria complicada, que inclui manjares, bolos e tortas. A negra fazia uma coisinha de muitas horas, de muito trabalho de arte. O esmero foi tanto que passou dos sabores para as aparências, dos pratos às toalhas de mesa, e principalmente nos tabuleiros. Este modelo tão africano de vender comida, na Bahia de hoje, por exemplo, as rendas são tão presentes quanto os cheiros de coentro e azeite de dendê. Os enfeites, tanto quanto a comida, são feitas com esmero e cuidado, custe o que custar. Há que se respeitar a culinária, fazê-la com todo o carinho com que deve ser feita. No candomblé, por exemplo, até os santos comem. A religiosidade do negro, que nutria muito menos pudores sexuais do que o cristianismo, com a sexualidade do português, cunharam uma coisa muito interessante: doces com nomes sexuais. A Casa Grande era altamente sensualizada, com um cristianismo muito prosaico e lírico. A comida era mais um estímulo sensorial, quase sensual. Por isso, doces criados na Casa Grande têm nomes eróticos, como baba de moça, suspiro, sonho, teta de nega. A mão que mexeu o caldo da formação culinária e, consequentemente, cultural brasileira foi negra. Por mais que as mestiçagens acontecessem por todos os lados, como é de praxe no Brasil, no final foram os negros que meteram a mão na massa. Por isso, tudo o que o brasileiro típico come hoje, desde o arroz com feijão mais básico até a mais elaborada paeja, tem um resquício das mentes criativas da senzala, que uniram o paladar europeu às tradições indígenas e africanas. Formou-se então uma gastronomia leve e densa, simples e sofisticada, forte e sutil. Antigamente, os escravos não tinham acesso a comida de primeira. Os nobres se alimentavam com as melhores partes de carne do porco ou do boi e deixavam partes consideradas inconsumíveis, ou seja, vísceras, barriga de boi, cabeça, rabo, orelha, pata de porco. Os legumes eram mais fáceis de ter acesso por trabalharem no cultivo do feijão, mandioca, milho, açúcar, café e entre outras plantações existentes na época do Brasil, quando era escravidão. Mas podemos citar que eles criaram pratos bem tradicionais, como mocotó, feijoada, barreado, quindim, canjica, pirão de mandioca com charque, sem contar que foram os escravos criadores do azeite de dendê. Mucamas cozinheiras trouxeram hábitos alimentares de sua terra distante. Muitos deles, pelas limitações e dificuldades, ficaram apenas guardados na memória. Para aquela gente, caçar era ofício, divertimento e razão de orgulho. Conferia dignidade ao Congo, ou seja, o caçador, e caçavam de tudo: ave, bode, búfalo, carneiro, crocodilo, girafa, hipopótamo, javali, lebre, porco selvagem e roedores em geral. Alguns escravos eram capazes de comer até um cacho de banana por refeição. Não usavam sal nem açúcar e se divertiam tomando bebidas fermentadas, feitas de mel de abelha, sorgo
ou de dendê, malfo, sura e vinho de palma. Aqui tiveram esses escravos que aprender novos hábitos. Passaram a viver em senzalas construídas perto das casas grandes. Eram de taipa, de pau a pique, cobertas com palha ou telhas feitas no próprio engenho, sem janelas. Aprenderam também a substituir ingredientes de suas receitas originais pelo pouco que lhes davam. Pimentas africanas, as conhecidas zingiberáceas e piperáceas, pelas nativas capsicum, nativas da África, inhame por mandioca, banana por pacová, embora preferissem as de sua terra distante, pela acidez do tanino dessas pacovás. Melancia por abacate, abacaxi, abiú, caju e goiaba. Peixe seco por frescos. Grandes animais por capivaras, cobras, cutias, jacarés, lagartos, preás, porcos selvagens, tatus, tartarugas e insetos. Besourros, cupim, formiga, gafanhoto, tanajura e tapuru também entravam na dieta dos negros. Aprenderam também a substituir o sorgo por milho. Durante séculos, alimento destinado apenas a escravos e animais, os portugueses plantavam milho para manter os cavalos, as galinhas, os porcos e os escravos da Guiné. Com o leite de coco, açúcar e farinha deste milho, aqui chamavam de fubá, ia nascendo novas receitas. Depois todas elas adotadas também pela Casa Grande, o famoso angu, que levava caldo de peixe ou miúdos de boi, engrossado com farinha de sorgo, e fazendo cozer o fubá na água sem acrescentar sal, que se faz uma espécie de polenta grosseira, que se chama angu, e que constitui o principal alimento dos escravos, e também o mugunzá, canjica, pamonha e o cuscuz. Muitos desses escravos, com o tempo, foram aforreados. Alguns deles continuaram aqui, sobrevivendo com tabuleiros equilibrados na cabeça, vendendo comidas nas ruas, como abará, acaçá, acarajé, arroz e feijão de coco, entre outras iguarias. Outros acabaram repatriados e levaram ao lado da paz de quem volta às raízes. Também jeitos diferentes de fazer antigas receitas, ainda hoje chamadas por seus descendentes comida de brasileiro. Há um mito muito grande com relação à manga misturada com leite. Poucas pessoas sabem que isso era apenas uma lenda. Realmente aconteceu, mas a história em si não é verdadeira. Os escravos consumiam muita manga nos pés que tinham à vontade. Eles faziam a colheita e consumiam essa manga. E também tomavam leite, só que o leite era destinado à Casa Grande, aos senhores, aos filhos dos senhores. E os negros tomavam muito leite. O que aconteceu? Os senhores começaram a espalhar que se misturasse manga com leite, eles poderiam morrer. E para isso, eles contaminavam o leite, eles envenenavam o leite. Quando algum escravo tomava o leite e comia a manga, consequentemente ele morria. Aí todos acreditavam. Mas isso não passa de um mito. A história realmente aconteceu, mas o conteúdo é um mito, é uma lenda. Não podemos também deixar de falar sobre as bebidas consumidas naquela época de escravidão. Foi no começo da colonização do Brasil, a partir de 1530, que a produção açucareira apareceu como o primeiro grande empreendimento de exploração. Afinal, os portugueses já dominavam o processo de plantio e processamento da cana, já realizado nas Ilhas Atlânticas, e ainda contavam com as condições climáticas que favoreciam a instalação de grandes unidades produtoras pelas regiões litorâneas no território. Para que todo esse processo fosse realizado, os portugueses acabaram optando pelo uso da mão de obra escrava dos africanos.
Entre outras razões, os colonizadores notavam que os escravos africanos eram adaptados ao trabalho compulsório, apresentavam maiores dificuldades para empreender fugas e geravam lucro à coroa por conta dos impostos cobrados sobre o tráfico negreiro. No processo de fabricação do açúcar, os escravos realizavam a colheita da cana e, após ser feito o esmagamento dos caules, cozinhavam o caldo em enormes tachos até se transformar em melado. Neste processo de cozimento era fabricado um caldo mais grosso, chamado de cagaça, que era comumente servido junto com as sobras da cana para os animais. Tal hábito fazia com que a cagaça fermentasse com a ação do tempo e do clima, produzindo um líquido fermentado de alto teor alcoólico. Desse modo, podemos muito bem acreditar que foram os animais de carga e pasto a experimentarem primeiro a nossa cachaça. Certo dia, muito provavelmente, um escravo fez a descoberta, experimentando daquele líquido que se acumulava no coxo dos animais. Uma outra hipótese conta que, certa vez, os escravos misturaram um melaço velho e fermentado com o melaço fabricado no dia seguinte. Nessa mistura, acabaram fazendo com que o álcool presente no melaço evaporasse e formasse gotículas no teto do engenho. Na medida em que o líquido pingava em suas cabeças e ia até a direção da boca, os escravos experimentavam a bebida que teria o nome de pinga. Nesta mesma situação, a cachaça que pingava do teto atingia em cheio os ferimentos que os escravos tinham nas costas, por conta das punições físicas que sofriam. A dor causada pelo contato dos ferimentos com a cachaça teria dado o nome de água ardente para esse mesmo derivado da cana-de-açúcar. Essa seria a explicação para o descobrimento dessa bebida tipicamente brasileira. Inicialmente, a pinga aparecia descrita em alguns relatos do século XVI como uma espécie de vinho de cana, somente consumida pelos escravos e nativos. Entretanto, na medida em que a popularização da bebida se dava, os colonizadores começaram a substituir as caras bebidas importadas da Europa pelo consumo da popular e acessível cachaça. Atualmente, essa bebida destilada é exportada para vários lugares do mundo. Os negros também trouxeram da África as comidas rituais. Comidas rituais são as comidas específicas de cada orixá, que para serem preparadas são submetidas a um verdadeiro ritual. Esses alimentos
fogo em estado líquido, pela sua facilidade de combustão. Cada linha de trabalho possui seu próprio curiador, ou seja, a bebida correta para cada uma delas. Caboclos bebem cerveja, vinho ou água de coco. O preto velho bebe café, vinho, marafa, que no caso é aguardente. Crianças bebem guaraná, suco de fruta e refrigerantes. Baianos bebem água de coco, batida de coco ou aguardente. Boiadeiros bebem cerveja escura, vinho doce ou batida de coco. Marinheiros bebem rum e alguns bebem cerveja clara. Já o Exu bebe aguardente, outros bebem uísque ou vinho, cerveja ou outras bebidas destiladas, como por exemplo o conhaque. Pombogira bebe champanhe ou cidra. O álcool ainda possui a propriedade de ser usado como contraste, quando a entidade age, magnetizando a bebida e faz o consulente ingeri-la, em pequena quantidade, permitindo-lhes visualizar o seu organismo, mostrando algum problema que deve ser cuidado. Funciona também como elemento antisséptico, para limpar e desinfetar regiões que estejam sendo tratadas pelas entidades em seus próprios atendimentos. Não se pode deixar de citar que o álcool ainda propicia no organismo do médium o entorpecimento de suas faculdades, facilitando com isso o trabalho das entidades, proporcionando-lhes mais liberdade de ação durante o processo de incorporação, já que libera no corpo do médium substâncias ativadoras do cérebro, que atuam nos plexos nervosos, aproveitadas pelas entidades em seu trabalho no plano material. Muitas pessoas condenam o uso do marafo, ou seja, da aguardente, uísque e destilados, pela falange de Exus e pombogiras. Dizem que essas entidades estão extremamente atrasadas evolutivamente e ainda ligadas ao plano terreno, necessitando desse elemento para satisfazerem seus vícios. Nada mais errado também. A energia, como já se explicou, é usada e manipulada como pelas demais linhas de trabalho da Umbanda em sua magística. Exus e pombagiras, por estarem em faixas vibratórias mais próximas do ambiente terreno, utilizam-se da energia retirada desses elementos para realizarem seus trabalhos magísticos. Usam o álcool contido nas bebidas para descarregos, retirando energias negativas dos médiuns, do ambiente ou dos consulentes. A bebida é usada no ponto riscado, na tronqueira do Exu, nas ferramentas de Exu e etc. Verifica-se nos terreiros também a bebida sendo usada antes de uma gira de Exu, sendo passada nas mãos e braços dos médiuns, para baixar a vibração e facilitar a conexão entre o espírito incorporante e a matéria do médium. Não podemos esquecer que temos hoje todos os sabores e aromas, graças aos negros que, com sua humildade, bondade, sofrimento e dedicação, podemos usufruir dessas maravilhas. Esta é uma pequena amostra da história de nossos irmãos negros escravizados que inundaram o Brasil com sua cultura e criatividade.